Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é Cláudio Abreu. Estamos aqui para fazer mais uma live. Hoje o nosso convidado dessa tarde, da série Bateas de Cristo, é o nosso amigo Adriano Carvalho, do canal Batucando com Net. Aí ele está aí, chegando aí. Vamos lá falar com nosso amigo Adriano Carvalho, do canal Batucando com Net. Obrigado, Andy. Obrigado aí pela presença, irmão. Bem, aguardando. E aí, moço, Olá, tudo bem? olá, Cláudio. Boa tarde, tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus mesmo. Wilson Dias aí, Andy, Moraes, tá tudo entrando, essa moçada aí. Bateras bons aí. E aí, como é que tá? Tudo bem? Cara, Tá em tudo casa? bem, graças a Deus, né? Mesmo com essa quarentena aí, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que estar em casa. E é isso aí, estamos seguindo. Isso. Então tá bom. Deixa eu perguntar para você, você toca no meio evangélico também ou toca no meio secular também? Todos. Assim, eu toco nos dois. Na realidade, eu sou evangélico, né? Nasci, cresci na Igreja Batista. E assim, alguns trabalhos eu faço fora da igreja. Mas são coisas assim, não são todos. Algumas coisas eu escolho, tá entendendo? Não são todos os trabalhos que eu acabo fazendo. Não, mas legal, legal mesmo. Então, por isso que eu coloquei, você coloquei assim, até o primo, você também, ele é evangélico também, aí eu coloquei você na série. Eu também sou evangélico, por você na série do Bateros de Cristo, por isso que eu fiz a série, lá tem várias Ah, séries. legal, legal, bacana. Então, o que eu tô fazendo, eu comecei a fazer as lives, aí eu achei legal, assim, né? E falando que, cara, a pessoa às vezes não é evangélica, põe um título assim, Bateros de Cristo, pô, o cara fica meio isso. Mas é por isso que eu tô perguntando. Deixa eu fazer uma Não, oração aqui. Deixa eu fazer uma sim, oração. sim. Senhor, estamos aqui nesse período da tarde, estou aqui com meu irmão Adriano, e queria que o Senhor abençoasse a minha vida, a vida dele, daquelas pessoas que devem entrar aqui nessa live, Senhor. Que vão falar, tudo que vamos dizer, falar sobre carreira, sobre música, é para a sua honra e glória do Senhor, Senhor. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Então, gostaria de saber um pouquinho da sua história, cara. É, Quem me indicou você foi o Pingo. Pô, fala com ele, fala com ele. Vou falar então, vamos lá. Ah, legal. Christopher é uma figura. Então, aí quem indicou o Pingo para mim foi um grande baixista amigo meu, que é o daí de São Paulo, é o Juninho Braga. Ah, sim, sim, sim. Conhece, né? Legal, legal. Conheço, conheço. Então, o Juninho é meu amigo, tudo. Aí ele falou, você não fala com ele. Eu falei, beleza, então vamos falar, vamos conversar. Deixa eu perguntar para você, quantos anos você tinha quando você se interessou pela bateria? Era assim, eu me interessei pela bateria bem cedo. Eu deveria ter, assim, uns 7, 8 anos. Foi quando entrou a bateria na minha igreja. Porque até então não tinha bateria. E aí entrou a bateria na igreja, é aquela coisa, né? A criançada fica alvoroçada, fica maluca, né? Então, assim, eu já me despertou ali. Só que eu ainda não tive o contato com o instrumento aos 7 anos. Entre os meus 8, 9 anos, eu comecei a estudar um pouquinho de flauta doce, para aprender teoria musical, aí comecei a ler um pouquinho, tocar na igreja, mas eu tive contato com o instrumento mesmo aos 12 anos, porque aí um líder dos adolescentes foi um rapaz novo para a minha igreja, que tocava bateria, então ele pegou a molecada e falou assim, vamos lá galera, vou ensinar vocês aqui alguma coisinha. E aí foi isso, juntou a garotada e começou lá, fazer o ritmo básico, chá com pão. E meu início foi assim, aí eu comecei a tocar, comecei a tocar na igreja tal, nesse início, com muita dificuldade. Primeiro assim, eu não venho de família de músico, não tem músico na minha família, então não tinha muito essa cultura. Então, eu já tive essa dificuldade até questão de percepção, que a gente sabe muito que essa questão de percepção, quando você vem desde pequeno com essa coisa de música em casa, automaticamente isso vai entrando em você. Então você já tem esse contato. Eu não tinha isso. Então eu fui assim, porque eu gostei muito, eu gostava muito. Chamou atenção porque você fazia parte da sua igreja e Sim, participava do sim. jovem, e aí tinha um ministério de música lá, você, pô, se interessou, né? Exatamente. E aí, dos meus 12 até os meus 17 anos, foi assim, na igreja. Só que aí, assim, como eu estava muito interessado, eu acabava ouvindo muita música, tentando tirar algumas coisas. Então, rapidinho, assim,
eu consegui já tirar, eu já conseguia tirar coisas que o restante da galera não tirava, porque às vezes eu não, de repente não estava no mesmo interesse que eu, né? Você praticava na bateria da igreja mesmo? Assim, na bateria mais ou menos, né? No sofá da minha mãe. Não, no Primeira bateria de começo, todo mundo é lá. não, no começo não tinha bateria não, era sofá, não tinha nem baqueta, era um pedacinho de pau, que meu pai era pedreiro, então eu conseguia na obra um pedacinho de pau, era aquilo que era inseparável meu, Legal. entendeu? E foi interessante que assim, nessa trajetória eu lembro que teve uma reunião dos adolescentes que esse rapaz que deu aula pra gente começou a fazer aula de bateria. Aí ele chegou lá pra gente, olha só que legal, comecei a fazer aula de bateria, mostrou o caderno, aí tinha lá toque simples, paradido, toque duplo. Cara, eu olhei aquilo e fiquei doido, eu falei assim, caraca, ele tá estudando. Cara, eu rapidinho eu consegui um papel, copiei aquilo, eu nem sabia o que significava aquilo, eu copiei aquele negócio e fui para casa, fui treinar. Ele falou, direita, direita, e eu fiquei treinando. Ficava treinando direita, direita, eu tinha um cilindro de bicicleta, e eu ficava lá, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, e comecei a estudar Legal, assim. legal. E aí com 17 anos que realmente eu fui fazer aula de bateria, entendeu? Aí eu entrei numa escola, e assim, até essa aula foi meio que forçado, porque tinha uma moça Legal. de outra igreja, que já tinha falado, Adriano, vai lá dar aula na minha igreja para os meninos. Eu falei assim, eu vou dar aula o quê? Eu não sei nem ensinar tudo que eu aprendi sozinho, né? E aí eu tomei coragem e fui. Aí a sorte que assim, no primeiro dia de aula, os meninos me pagaram. Então era um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Eles me pagaram, mas assim, quando eu saí dali, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui para uma escola de música me matricular. Entendeu? Aí eu me matriculei na escola de música, Se você aprendia, você passava para eles. exatamente. Então era Entendi. assim, na primeira aula eu não conseguia ensinar nada, porque na segunda aula já tinha conteúdo, só que eu estudava pra caramba, e na terceira aula já fiquei uma aula à frente, fiquei duas, quando fui ver eu já tinha 6 meses na frente deles. Aí já estava fácil, eu já Olha, consegui, eu tinha o domínio das coisas que eu estava falando com eles, entendeu? E aí foi, aí estudei com 17 anos, lá nessa escola até uns 18 anos, depois eu comecei a fazer aula também com o batista da minha cidade, o André Amon, muito bom professor. então, quantos anos você tem agora, atualmente, de profissão Hoje, de músico e educador musical? eu tenho 23 anos já nessa estrada, de quando eu comecei a dar aula. Com 17 anos, hoje eu tenho 40. Então, você tem 23 anos? 23 anos de aula. Então, dando aula e tocando, né? Dando aula os dois Dando juntos. aula e tocando. Dando aula e Tem tocando. 23 anos. E se você não fosse baterista, né, músico, o que você seria? Qual seria essa outra profissão sua? Se não fosse músico, gente, eu gosto muito dessa parte de marketing. Então, eu acho que eu trabalharia com isso. Eu gosto um pouco dessa questão de edição, então eu me identifico com isso. Lógico que isso aí são coisas que eu fui descobrindo agora, atualmente, entendeu? Então, se hoje eu pensasse nessa questão de profissão, eu iria para esse lado. Entendi. Aí você seria isso aí, não um músico. Tá. E deixa eu perguntar uma coisa. Você acha que atualmente a profissão de músico no Brasil é bem remunerada? Não, não é bem remunerado. Músico passa perrengue. Um músico, eu acho assim, você tem que ter um caminho muito bem traçado. Porque senão, se você não pensar no amanhã, principalmente nessa questão de música, se você pensar só no agora, cara, amanhã você pode se dar mal. Porque música é uma coisa muito estável. Hoje você pode estar muito bem, você tem muito trabalho, e amanhã você não pode ter nada. Entendi. Entendeu? Então, assim, por isso que desde o começo, quando eu pensei, eu quero ser músico, então eu fui conversar com outros amigos e tal, e eu pensei, eu vou seguir um caminho, tá entendendo? Que era o caminho de ter a formação, e aí eu fiz o curso técnico, sou formado em música pela FRJ, eu queria ter um caminho, então desde cedo eu falei assim, Você é do estado do Rio? Você sou do mora no Rio? estado, moro no Rio, sou do estado do Rio, de Cabo Frio. Cabo Frio. Ah, tá. Cabo Pra frente. Frio. É mais 3 horas do Rio de Janeiro até aí, né? Não, de carro 2 horas, não é tão longe não, 2 horinhas de carro.
Da minha cidade até o Rio é 3 horas. Uma vez eu fui até Cabo Frio, uma época, foi uma excursão do colégio, né? E deu quase 6 horas de viagem. Ah, é de ônibus é mais devagar, de carro vai mais rápido, É. entendeu? Muita gente do Rio mora em Cabo Frio, gosta mais do Cabo Frio que do Rio de É, Janeiro. na realidade, assim, eu morava no Rio até agora em fevereiro. Eu vim do Rio para Cabo Frio agora em fevereiro. Então, tem pouco tempo, na realidade. Eu sou nascido em Cabo Frio, mas em 2008 eu fui para o Rio, morei lá 10 anos, 12 anos e voltei agora. Ah, tá. Mas aí você mudou por causa do Rio porque você achou que tinha trabalho aí melhor para você no Cabo Frio ou Não, não? na realidade não. Eu mudei por questão familiar. A gente queria estar mais perto da família, até porque no Rio estava eu e minha esposa sozinho. Então a gente falou assim, está na hora de voltar, nossos familiares todos de Cabo Frio. Ah, toda a família Frio. Só vocês dois, você e sua Só, esposa. e mesmo eu estando no Rio, por exemplo, eu já dava aula, tem a escola de música aqui, Vila Lobos, que é em Búzios, que era até onde o Pingo estudava. Toda semana eu descia para dar aula, então eu já estava acostumado a fazer isso. Então eu falei assim, eu vou voltar e é mais fácil já ficar por aqui direto. Ah, entendi. Aí é mais próximo. Aí você morando aí fica mais perto de onde você Não, trabalha. tá mais perto de tudo. Ah, entendi. Mas deixa eu perguntar para você. Então, assim, você acha que é bem remunerado ou não? Não, não, com certeza não. É porque, assim, eu perguntei para alguns músicos, eles falaram assim, depende do trabalho. Se você tá lá em cima, você tem um bom salário. Se você, Sim, entendeu? sim. Mas aí eu penso o seguinte, você pode estar lá em cima hoje. É, Eu acho que essa questão de segurança financeira não tem. Então, por isso que eu falo que não é bem remunerado, que é difícil você ter uma segurança financeira. tem um amigo meu que é um grande percussionista. Tocou até com o pessoal do RPM, tocou com o Paulo Ricardo, tocou com um monte de gente. Chama Guga Machado, percussionista de São Paulo. A mãe dele trabalha na G. Jorge. Ele é um cara, assim, a vida estável, mas é um grande percussionista. Ele já veio nos meus eventos aqui, conheço, fiz uma live com ele, até onde ele fez com o Jorge. E eu ouvi uma coisa dele, um pedacinho ontem, na live que ele fez comigo, ele falou, ele repetiu. E quando ele conheceu o Guto Goffer, o Guto viu o trabalho dele, elogiou o trabalho dele, que é um bom, excelente percussionista. Falou para ele assim, ó, você está guardando dinheiro? Falou para ele assim. Ele falou assim, guardo. Ele falou assim, para ele não foi difícil porque assim, o pai dele trabalhava com a parte assim, de economista, tudo, então ajudou. Porque assim, tem muitos músicos, assim, porque músico ele não foi feito para trabalhar, para ser administrador. Música é para mexer Sim, com arte, sim, entendeu? É assim, porque assim, porque tem altos e baixos. E é aquilo que você sim. falou. O senhor chega numa época dessa, com uma pessoa que não tem uma reserva, e aí? Como é que Pois ela vai é. fazer? Né? A galera fica desesperada. Aí muita gente assim, você já optou assim, para dar aula, para trabalhar com educação. Eu também optei também trabalhar com educação. Só que tem pessoas assim, hoje eu tenho que dar aula, mas você vai dar aula, e depois que volta normal, eu vou voltar a tocar e o aluno, como é que fica? Exatamente, exatamente. E o problema é que, assim, muita gente hoje ainda fala que tem essa coisa de que, músico bom vai tocar, o músico não é bom vai dar aula. E na realidade não é nada disso. Para você ser professor, você tem que ser um músico bom. E não é qualquer músico que toca que é um bom professor. Já parte por aí. Tem muito músico que toca bem pra caramba e não consegue ensinar nada. Não sabe Isso, ensinar nada. isso é Entendeu? verdade. Então, pelo menos assim, lá fora, isso, o professor ele é muito valorizado, tá entendendo? E até aqui, a gente tem alguns exemplos, um cara que eu sempre me inspirei era o Nelson Farias, porque o cara é um guitarrista bom pra caramba, mas ele sempre fala, eu sou músico, mas eu sou professor. Ele não tem vergonha de falar que é professor, assumir, não, eu sou professor. Então eu sempre falo assim, não, cara, eu quero ser professor. Então tinha muita coisa de trabalho que eu recusava, porque eu falei assim, poxa, não dá porque eu vou prejudicar o meu aluno. E o que eu queria seguir era essa carreira de professor. Tá certo. Eu também, assim, depois que assim, eu toquei, depois de 2000, foi a época que eu me converti, mas aí eu já estava optando de dar aula, cara. Fiz alguns shows, assim, mas escolhi os shows, algumas gravações, porque, assim, eu preferia ensinar. A Sim, pessoa, não quer tocar mais à noite, não sei o quê, mas tocava muito bem. Eu falei assim, não é isso que eu tenho, assim, investi em dar aula e gosto de dar aula.
Já aconteceu isso que você falou. Conheço amigos meus que são excelentes músicos, tocam muito bem, né? Na época, quando eu tinha escola, antes de eu ter a minha na minha cidade, eu tinha relação. Trouxe um cara super caro, tocar. Mas quando ele foi dar um workshop, cara, ele se perdeu. Ele tocava muito bem, tocava muito bem. Aí eu falei, cara, esse cara tá perdido. Aí eu dei um intervalo, conversei com ele. Pá. Como é que você dá aula, cara? Como é que você... É assim, Ah, tá, legal. Porque ele estava meio perdido. Porque assim, é um super. Nossa, eu falei, cara, toca uma música. Aí comecei a mudar, porque pra não queimar com o pessoal. E, cara, toca tal música que você toca. Tal. Aí ele arrebentou, cara, entendeu? Mas ele não tinha coisa para passar, que nem você falou. Então, assim, o professor, ele, assim, nós, professores, nós somos formadores de opiniões e formamos profissionais. Sim. Assim, ó, você vai ser um profissional para tocar aonde? Na igreja. Para tocar no meio escolar. Ou para ser professor. Então você tem que fazer isso. E você tem que Então, gostar, cara, porque às vezes a pesquisa que a gente faz é muito grande, você tem que pesquisar de tudo para passar para o aluno. verdade. Entender um pouquinho de cada coisa, ir a fundo daquilo, pesquisar, entendeu? Então isso dá trabalho você, esse envolvimento que você tem. E lógico que isso é legal, que faz você crescer também. Por mais que seja, a gente como professor, a gente fica meio atrás dos bastidores, né? Fica ali meio por trás. Ah, mas poxa, você dá aula, tu é bom, aí você diz, ah, mas quem é seu aluno? Pô, meu aluno é fulano. Pô, caramba, fulano toca bem pra caramba, fulano toca bem pra caramba. Aí que as pessoas começam, poxa, esse daí deve ser alguma coisa, porque os outros... Então, às vezes a gente está atrás dos bastidores e a galera não conhece e às vezes não leva muita fé, né? Então, É, isso mesmo, entendeu? cara. Então, às vezes assim, o cara fala, ah, mas se um aluno chegar, às vezes chega a tocar melhor que o professor. Ah, tem Cara, jogador de futebol que joga melhor que o treinador, mas ele tem um bom treinador. e Ele que tá, ótimo! ele É o tá, ele tá sonho de... fazendo aquilo que o treinador passou, para Sim, ter um, pra ter um alvo. e é o sonho de todo professor, fazer com que o seu aluno te ultrapasse, porque senão não tem o porquê, se eu vou começar a dar aula, sempre pensar, eu vou dar aula para que meu aluno esteja sempre abaixo de mim, não faz sentido. Você quer passar, se dedicar ao máximo àquele aluno para que ele cresça, para Isso que aí. você veja nele e fale assim, caramba, eu fiz um trabalho excelente nele. Tá entendendo? Eu acho que esse é o maior prazer do professor, que muitos não entendem. Porque assim, e outra coisa, dar aula é completamente difícil, porque assim, não sei no seu caso, cada aluno é uma didática, cada um Sim, é um jeito de você ensinar, cara, sim. sabe? Você tem que arranjar vários caminhos para ensinar o mesmo exercício que ensinou para o outro, para ensinar para outro, mas o cara não pega, você tem que ensinar do outro jeito, uma didática. Exatamente. Porque assim, não existe isso de é um método para todo mundo. Você pode ter uma metodologia, um caminho, mas para cada exercício você vai ter que ter estratégias diferentes. Não tem Verdade. como todo mundo aprender do mesmo jeito, isso não existe. Hoje eu falei com o Leonor Júnior, aquele que fez um método para criança, não sei se você Maternas Kids, um autor do Sim, sim, Maternas. já ouvi. Não, então, eu tive a ideia em muitos anos. Eu dei uma aula para um garoto que começou com 4 anos. Falei, nossa, vou dar aula para criança. Hoje eu gosto de dar aula para criança. Tem bastante aluno criança. Então, assim, e eu falei para ele, muitos anos atrás, ele falou, nossa, já tinha essa ideia. Bem, você colocou no papel, tá legal. Então, assim, e ele falou assim, qual foi a sua intenção? Foi, eu queria fazer um aluno gostar de música. Não podia chegar e falar, faz o rudimento, faz um pedal. É Aí, totalmente diferente. criança de 4 anos, desiste algum aluno para você, Sim, pô, sim. fazer ela gostar da música. Gostou da Sim. música? Agora você vai fazendo o caminho, você vai mostrando. Tá vendo? Você vai musicalizar a criança na bateria. Né? Então fica difícil. Sim, aí chega uma pessoa, um senhor de idade, para fazer aula com você, 50, 60 anos. Aí ele não quer ser músico, ele quer tocar. Você vai ensinar ele a tocar, cara. Vai ensinar. E aí, Cláudio, o interessante é o seguinte: na nossa caminhada como professor, a gente descobre que você tem ali 90% das pessoas não querem ser músico e 10% quer ser músico. Tá É, entendendo? E às vezes a gente quer lidar com esses 90% como se fosse aqueles 10%. é, E na realidade é diferente, cara. Tem muita gente que, pô, o cara tá ali, às vezes aquele momento, aquela 1 hora pro cara pô, desestressar, tirar o estresse, tá entendendo? É o momento que ele quer realizar o sonho do cara dele tocar bateria. E às vezes a isso. gente fica naquela coisa, não, pô, não, ó, você, só para fazer aula comigo, você vai ter que, vamos lá, paradido em tantos BPMs, não sei o que. Cara, mas não é todo mundo que quer isso, não é todo mundo que precisa disso.
põe o metrônomo, o cara já trava tudo. Calma, calma. Exatamente, exatamente. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Eu também, assim, hoje em dia, agora na quarentena não, mas antes da quarentena, eu só estava dando aula para criança. Só aula para criança. Então, eu tinha alunos de 2 anos, de 3 anos. Então, é uma experiência totalmente diferente, porque, primeiro, o tempo da criança é diferente, a forma de você lidar, o nível de concentração da criança é diferente. Às vezes você tem uma aula de 40 minutos que você vai aproveitar 10 minutos, 20 minutos, e você levanta a mão para o céu, cara, que é isso aí, você sai feliz da vida que conseguiu aproveitar. Entendi mesmo. Às vezes Entendeu? o pai, às vezes eu tenho um aluninho agora que faz aula comigo, conheço, ele toca muito bem. Ele tem 4 a 5 anos. Foi para a mãe dele, ó, pai, você vai pagar por 50 minutos, 60 minutos de aula. Vai ter dia que ele vai fazer 10, tem dia que vai fazer. Ué. Vai ter dia que ele vai fazer meia hora, vai ter dia que ele vai fazer 1 hora. Vai ter Sim, dia que ele acabou, ele vai sentir. Mas tem dia que eu vou ensinar uma coisa e ele vai, não vai, eu vou ter que, sabe, ser criativo e já mudar, porque ele para ele não cansar e não ficar sim, dele, sim, sim. não quero vir na outra aula. E fala, se eu não conseguir isso, então não vou mais. Então já tem que fazer outra coisa. E é uma coisa, Mas então, assim, eu vejo que você já muda e chega na outra aula e já fica ativado, motivado, chega em casa e já quer fazer aquela lição que você passou. Eu falei, mas é por isso, entendeu? sim, sim. Mas São coisas, metodologias diferente. diferentes, diferentes. Eu tinha um aluno também agora, antes da quarentena, tinha 91 anos de idade. E assim, é incrível, porque também era como criança, assim, ele, por mais que ele fosse idoso, mas ele já tinha dificuldade para memorizar as coisas. Então tinha que fazer um trabalho, às vezes assim, terminava uma aula e conseguia fazer o exercício direitinho. Na outra semana não lembrava nada, você começava do zero. Só que eu fui descobrindo que, beleza, a cada semana você voltando tudo do zero, a cada semana que passava, ele assimilava um pouquinho, assimilava um pouquinho. E de pouquinho em pouquinho foi, de pouquinho em pouquinho foi. No final, era muito bom ele ver, por mais que tocando uma coisa simples, uma levada simples, com virada, mas tocando a música, tu falava assim, caramba, ó, o pessoal não sabe o trabalho que deu, mas valeu a pena. Porque às vezes a galera sempre olha o resultado, sempre fala, pô, fulano, ele tem talento, ele tem dom para aquilo. Cara, e às vezes a galera não vê a trajetória dele, né? Verdade. E outra, eu vi um guitarrista grande, Kiko Loureiro falar, Kiko Loureiro, eu toquei, ele falou assim, todo mundo que tem talento, ele é um bom músico? Ou não? Tem músico que não tem talento, mas é um excelente músico. Porque Sim, vai da dedicação dele. exatamente. Entendeu? Às vezes é porque tem músicos assim, eu já tenho talento. Ele acha, ele tem facilidade para pegar. Mas se ele não praticar, se ele não tiver, ele Exatamente. não vai chegar a nível 1. E aquele que não tinha, mas ele tem, pratica, não, aí ele chega num algo muito bom. O Entendeu? professor ele sempre falava para mim, ó, a música é 20% inspiração e 80% ralação, cara. Se Então, você achar que você tem o talento, seu talento é 20%. Se tu não ralar, cara, tu vai ficar só com aqueles 20%. Vai chegar outro cara que não tem esses 20%, mas ele tem 80% de dedicação. O cara vai te engolir. Vai. deixa eu perguntar outra coisa para você. É, então você seria. Qual a profissão que você seria se você não fosse músico? Trabalharia com marketing. Você gosta de marketing, né? Tá. É. É porque eu pensei que você falou, seu pai trabalhou muito tempo com obra ainda, Isso, ele era pedreiro. mas você chegou a trabalhar com ele? Não, não Não, trabalhou não. sim, sim. Quando eu comecei a pagar minhas aulas de bateria, eu ia para a aula com ele de servente, só para poder pagar minhas Imagina aulas. só, Porque você depois, chegou assim, pesado, depois pegar na baqueta, nossa. não, porque assim, antes eu comecei a dar aula nessa escolinha, mas não durou muito tempo também. Aí depois eu faço, pô, eu aprendi a amar aquilo, pô, eu queria fazer aula, eu fui para a obra com meu pai trabalhar de servente. Ele não deixava eu fazer nada, ele só deixava eu ficar carregando balde para lá, mas eu acho que era um pretexto para poder me dar o dinheiro. E aquele dinheiro era todo para minha aula de bateria. Meus pais a gente ia proteger um pouco os filhos, né? Mas É, sabendo que eu sei que esse serviço não é dele, é puxado, seu pai trabalhou muitos anos, já vê, né? O judiado. é, Assim, que as pessoas que trabalham, é uma prática, né? Que é um serviço mesmo diário pesado. Então, ele sim, já mas, via. Ele vai mas ser eu acho. músico, depois cansado, é isso aí. Mas eu acho que ele queria muito que eu valorizasse o trabalho, aquele dinheiro, aprendesse a valorizar aquilo, que o negócio não é fácil de chegar na nossa mão. É verdade. Deixa eu perguntar para você, existe algo que acontece no meio musical que você não gosta? Pô, isso não é legal.
Sandro Porto, tudo bem? É um outro baterista aí do Rio de Janeiro. Sandro Porto, tá aí, ó. Cara, eu acho que assim, acho que hoje ainda rola um pouco dessa questão é, da galera ficar muito assim, fulano é melhor que fulano, ciclano é melhor que ciclano, e eles perdem muito com essa questão de aprender para ficar com essa coisa de, não, fulano, ó, esse daqui é muito melhor que esse. Entendeu? Então isso é uma coisa que eu acho que atrapalha muito o crescimento do músico. Comparação de um músico, né? Exatamente, essa comparação eu acho que atrapalha muito. Atrapalha muito. É assim, eu acho assim, hoje os músicos, a gente como professor, você vê, os músicos hoje estão confundindo, eles estão estudando, querendo ser muito rápido, estão pensando que eles são atleta e estão esquecendo de ser uma coisa chamada músico. Exatamente. Então a pessoa assim, música. Então, se você é músico, você é uma coisa que completa a música. Você tem que tocar para a música. Você não é atleta. Atleta é aquele cara que corre, isso aí, não é competição. A pessoa não pode correr para chegar em primeiro lugar, não. A música você tem que trabalhar para você ser muito encaixado dentro da música. Exatamente. Tem garotada tocando super bem, tem uma técnica, mas não tem uma musicalidade. A música sempre tem ficado em segundo plano. Aí uma coisa que eu acho também, Cláudio, essa questão da internet, ela ajudou muita coisa. Mas ao mesmo tempo que ela ajuda, ela também, eu acho que ela atrapalha um pouco. Porque a galera, muita gente, ela não tem referência. A referência musical que eles têm é só o que eles veem no YouTube. E aí, por exemplo, as referências musicais de baterias que a gente teve, hoje está se sumindo do YouTube. A não ser que a gente conhece e a gente vai atrás. Eu quero ver um, sei lá, um Dave Well, que eu sei, eu quero ver um Kiko Freitas, um Carlos Bala. Cara, eu conheço os caras, eu vou atrás. Tá entendendo? Mas é difícil. Quem tocava samba, bossa nova do Brasil? Esses caras da antiga. Você sabia Exatamente. Os caras tiravam som do instrumento, que era pele de animal, era pele de couro. Os caras tiravam som do instrumento sem microfone, e aí? Exatamente. Você tem recurso, o cara vai tocar, mas não vai pôr nenhum microfoninho. Os caras tocavam, que nem eu falei com o Ademir Batera Quantos shows você já não fez sem microfone? Muitos, Cláudio, eu também fiz muito. Bandas de baile. Não, cara, não tem microfone só pra voz, tem amplificador pra guitarra. E aí, tinha que tocar e sair som, cara, empurrar a banda. Exatamente. Então, assim, hoje, quando um baterista precisa aprender uma música, eu quero aprender tal música. Ele já procura lá, cover de batera. Bacana, legal. Só que às vezes o cara que está fazendo aquele cover, o cara está tocando do jeito dele, notas a milhões por hora, fazendo tudo. Ele está fazendo, na realidade, aquele cover para mostrar a batera. Não está nem pensando na música. A música já foi há muito tempo, ele está lá pensando na bateria. E aí a galera que está vendo aquilo pensa, a minha referência é essa. Tá entendendo? Então a galera começa a colocar aquilo na cabeça de que ele tem que tocar daquele jeito. E aí quando você vai buscar um cara com um bateria de referência, tu fala assim, cara, é diferente o negócio. É outra coisa. Entendeu? Lógico que eu também entendo que, por mais hoje que a gente sempre fala assim, que o menos é mais, mas eu também entendo que às vezes o menos é menos, o mais é mais. Tem música que pode caber o mais. Bacana. Mas você tem que saber muito bem, você tem que entender o contexto e saber interpretar aquilo. Essa música cabe isso? O que eu estou tocando? Estou tocando um instrumental? Beleza, o instrumental já rola fazer mais coisas. Estou tocando uma música que tem uma letra. Mas o que é mais? Na hora que tá pedindo. Na hora, não. Você dá para fazer mais coisas, mas você, na realidade, você é uma comunicação. Você está conversando com outros instrumentos. E como qualquer outra conversa, você tem que aprender a ouvir. Se você só fala, cara, isso não é uma conversa. Entendeu? Então eu falo que dá para fazer mais coisas dentro de um contexto. Entendeu? Agora, quando eu vou tocar uma música, eu tenho uma letra, eu fico pensando, o que é mais principal? O que é o principal na música? É o quê? É a letra ou é a bateria? Aonde eu vou me importar? Como é que eu posso tocar isso de uma maneira legal, mas sem interferir? E criando espaço para os outros instrumentos. É uma conversa, né? Então eu converso isso muito com meus alunos. Gente, a gente precisa aprender a conversar. E aprender a conversar, a base é aprender a ouvir. Você tem que aprender a ouvir. O que está acontecendo para depois você fazer.
Estava fazendo uma live com um músico e ele falou a mesma, assim, falou dentro de você, estava falando. Ele falou assim que muitas as pessoas antigamente a gente ouvia mais músicas, ouvir músicas. Não é assim, você falar assim para o aluno, vai lá e tira a música. Ele vai tirar. Não, a gente ouvir mais música. Ouvir, assim, quer Sim, dizer, prestar atenção no que está acontecendo na música, o que está acontecendo no teclado, no baixo, na guitarra. exatamente. Conhecer. Então, isso aí é ouvir a música. Não, já ouvi, já tirei. Mas ele vai assim, está pensando como baterista ou está pensando como músico? O músico, ele pensa na música toda. É. Ah, e até porque, assim, Você vai complementar o que você acabou de falar. A pessoa vai fazer exatamente. parte do conjunto. E até porque, Cláudio, quando você começa a ter uma escuta desse jeito, você começa a entender que o cara fez aquela virada por um motivo. Às vezes você vai ver que tinha outro instrumento fazendo uma ideia melódica e ele, pô, aquela virada ele fez em cima daquela ideia melódica. Entendeu? Aí quando o batera pega, ele só pega a virada. Aí ele começa a colocar aquilo em tudo quanto é lugar, entendeu? Aí ele fala assim, poxa, mas está diferente, porque aquele fulano fez aquela virada, aquele teve um som, lógico, porque ele teve um contexto para aquilo, entendeu? Então essa questão da escuta é fundamental para você aprender o porquê que o cara está fazendo aquilo. Desenvolver a percepção, desenvolver tudo, é através da escuta, né? A gente aprende a falar escutando, por que não vai aprender a desenvolver isso escutando? E o que você falou aí também, assim, eu estou percebendo assim, que todos os músicos estão perdendo uma coisa que a gente, esses músicos antigos que a gente estudou, a gente sempre tem referência, é uma coisa chamada identidade musical. Todo mundo tocando igual. Sim, O que nem você falou? O cara assim, tirar, essa música é legal, dá para você tirar para mim, para trazer? O cara vai que nem você falou, vai lá na internet procurar o cover. Pô, aí ele começa a ver os detalhinhos e começar a copiar. Aí ele chega tocando. Aí você vê assim, pai, tá tocando igual fulano. Não, mas tá, cara, ele copiou, ele não criou a identidade dele. exatamente. Porque Não, se e ele assim, ouvir a música, ele vai criar uma identidade musical sim, dele. sim, sim. E eu sempre falo assim para os alunos, cara, copiar, beleza, ele faz parte do processo, faz parte. Bacana, isso é fundamental. Só que agora você tem que saber se você copia um negócio, mas agora você começa a ouvir muita música, na realidade, aquelas informações que você copiou, aquilo vai fazendo parte do seu vocabulário junto com um monte de coisa. E quando você começa a tocar, na realidade, você não faz simplesmente aquilo que o baterista está fazendo. Você começa a usar aquilo de acordo com a sua musicalidade, com o que está na sua cabeça. E aí aquilo se transforma, entendeu? Porque assim, se eu falar para o meu aluno, não, olha só, você nunca vai copiar nada e você vai sempre inventar suas coisas. A gente sabe que isso não existe. Você fala, inventa um negócio, o cara não sabe nem para onde ir. Ele tem uma base, mas às vezes a gente não sabe juntar essas duas coisas, do copiar e agora você aplicar isso de forma musical, do seu jeito. O cara quer só copiar e simplesmente recorta e cola, recorta e cola. E aí falta essa parte, aí o cara não cria uma identidade musical, não é ele tocando. Você Você sempre fala, ouve o cara. você fala para baterista, baixista, qualquer música. Improvisa aí. Hã? Porque ele tem muita informação, mas não sabe juntar aquilo Ele que não você falou. sabe, exatamente, ele não O sabe que eu como vou lidar com fazer agora? O aquilo. que eu vou fazer agora? Exatamente. Exato porque ele acostumou a copiar e colar. Copiar e colar. Ele não acostumou nem sequer a. Deixa eu pegar duas frases aqui, deixa eu ver como é que eu posso linkar essas duas frases, como é que eu posso redistribuir, vou dar minha cara a essa frase. O cara não tem esse trabalho. Entendeu? Eu Então, lembro que né, uns anos atrás, eu mudei de igreja, fui para uma igreja, hoje ela é minha aluna, menina, a Fernanda. E eu cheguei lá, eu conheci ela, o pessoal me ia apresentar, eu vi a primeira vez ela tocando. Ela falou, gostou? Eu falei, você tem boa vontade, mas precisa fazer aula, tudo. Aí a pastora da igreja veio falar, ela começou a fazer aula comigo, tudo. Aí eu falei, mas aquela música tal que você está tocando, como é que você fez? Aí eu ia na internet, via fulano e feito errado. Pois né? Aí quando eu comecei a dar aula para ela, ela falou, agora eu estou aprendendo a ser músico, porque agora eu estou aprendendo. exato. É, Você ia lá para copiar o que estava pronto. Copiar o que está pronto é fácil. Você é, faz aí. Aí você chega, ainda mais você tocando com banda ao vivo, você tem a dinâmica, você tem, né? Ainda mais na igreja, tem que fazer sabe, o louvor crescer, tem o louvor cair. Tudo isso você tem que aprender. sim, sim. Conduzir uma banda. É uma coisa assim que você. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você chegou a acompanhar algum artista aí no Rio de Janeiro, assim, no meio evangélico, gospel, no meio secular? Alguns artistas? Chegou a acompanhar Sim, alguns artistas?
Eu acompanhei um artista que era daqui de Cabo Frio, o nome dele era o Davidson. Então, eu acompanhei ele um tempinho. E aí, fora isso, eu trabalhava também, tem um trio instrumental, eu tinha, vim do Rio, e aí a gente parou de se ver, tinha um trio instrumental, ou em trio. E aí eu sempre tocava muito com coro, orquestra da faculdade, do FRJ, então eu sempre estive muito envolvido com isso. Entendeu? Muitos trabalhos com artistas não dava para fazer exatamente por causa dos alunos, por causa da minha prioridade com aula, porque às vezes chegava a gente, poxa, Adriano, dá para tocar com a gente, mas tem que ser tipo, toda sexta, sábado, ou às vezes meio de semana, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí era difícil, porque não tinha como eu chegar para o meu aluno simplesmente, olha só, hoje eu não vou te dar aula porque eu vou sair para tocar. Eu não achava certo, eu não acho correto isso, como depois que eu assumi o meu papel de professor, eu falei assim, não, cara, a minha prioridade é os meus alunos. Então, se a minha prioridade é meus alunos, não dá para fazer qualquer coisa. Só vou fazer uma coisa que realmente dê para fazer. Aqui, ó. Fale sobre um músico que toca no meio secular. O que você Oi? acha? Não entendi. Fizeram uma pergunta aqui, ó. Fale sobre um músico cristão que toca no meio secular. O que você acha? Cara, eu acho que não tem problema nenhum, tá? O que acontece? Eu acho que o cara precisa aprender a separar as coisas, tá? A questão de tocar é um trabalho dele, tá? Ele vai lá trabalhar. E aí, lógico que eu penso também que assim, o cara precisa ter maturidade para isso. Eu acho que não é todo mundo que está preparado para isso. Por mais que muitos falam, eu vou só para trabalhar. Mas aí, às vezes, o cara vai e se perde lá. Se você não tiver maturidade para estar lá e entender que, eu estou no trabalho, eu não me envolvo com determinadas coisas, beleza, você vai sair. Eu conheço vários músicos que trabalham muito tempo assim. Mas eu conheço vários músicos que entrou nisso, eu vou tocar, não tem nada a ver, e quando passa 2, 3 meses, o cara já está envolvido em coisas erradas, porque o cara está dependendo da grana. Às vezes o cara tá dependendo da grana e o cara da banda, a galera da banda fala, só vai tocar se fizer isso com a gente. Aí o cara entra, entendeu? Então tem esse problema, assim. Mas eu não acho errado, entendeu? Eu não acho errado. Acho que cada um precisa entender a sua cabeça e entender a sua maturidade, se ele está pronto ou não para aquilo. Assim, eu depois que me converti, eu fiz a opção de não tocar no meio escolar e já dava aula, né? Quis investir mais na aula, toco na minha igreja, faço workshop, tudo. Fiz uns 2 shows, mas com um cara que, muitos anos, ele até era meio católico, mas ele veio me procurar porque, assim, a banda toda dele, ninguém bebia, ninguém tomava, e as pessoas eram responsáveis, ele sabia que eu tinha tocado há 20 anos atrás com ele, fiz uns 3, 4 shows, talvez tenha um problema de cerveja, tá? Mas por quê? Por cada coisa. Mas ele sabia, eu sei com quem eu conheço, sei com quem se comporta. Na época eu fui tocar com ele, não era cristão, mas o meu comportamento era diferente. Não bebia, não fumava, tudo no horário, fazia o que ele pedia. Então, assim, o que você falou, da falta do músico, assim, é um trabalho. Mas, assim, ele tem que entender, se ele sabe que se ele for para lá, ele pode aprender a fumar, ele pode aprender a bagunçar, se ele é casado, vai deixar a família, a esposa, tudo. Então, é melhor ele evitar fazer isso. Exatamente. Então, ele tem que pensar onde ele vai. Acho que é maturidade, principalmente maturidade cristã. O quanto que ele está envolvido com isso. Entendeu? E outra, tem que controlar, porque lá fora tem muita questão do ego. Sim. E acontece que nem você falou, uma coisa que você não gosta, também não gosta. Você começa, cara, não, você começa, sabe, aquela coinha de limar o tudo, já começa, eu sou melhor que aquele, que lá é ruim, isso aqui, comparação de equipamento, comparação de tudo aí. Então, umas coisas que acontecem meio musical que não é legal. E se o cara não tiver maturidade e não tiver um caráter forte, ele pode ir para um caminho errado. E ele tem que tomar cuidado. A gente prefere não entrar. Mas não vou entrar. Eu não vou, depois vou chegar numa pressão aí. É uma grana, mas eu vou chegar numa pressão que a grana vai ser curta e aí? Aí ele vai pegar vai juntar uma grana. E aí? Por isso que eu sou do ponto em que você precisa se preparar até para tocar, assim você tem que estar preparado financeiramente. Para que você não dependa daquilo. Porque a hora que entrar uma coisa
uma coisa ruim para você, você ter condições de falar, não, eu não quero, não preciso disso. Certo. É verdade. Porque aí se o cara não tiver para ele vai pegar qualquer coisa. Aí não tem É, problema. exatamente. Deixa eu perguntar para você, por que surgiu a ideia de você criar esse canal Batuca Net? Tá, meu canal foi assim. Na realidade, em 2010 eu fiz um vídeo no canal, foi o primeiro vídeo que eu coloquei lá, tocando. Depois disso eu nunca mais fiz. Aí em 2014 eu conversando com minha esposa e eu falando assim, eu queria deixar alguma coisa para os meus filhos. Mas assim, dinheiro, beleza, eu posso deixar bem, bacana, mas eu acho que tem coisa muito mais valiosa. Então, assim, o que hoje eu tenho de mais valioso? O meu conhecimento. Poxa, que deu trabalho, eu ralei pra caramba. Então, eu vou começar esse canal para me deixar o conhecimento para os meus filhos. Então, o meu canal, no início, comecei fazendo, pensando, vou deixar o conhecimento para os meus filhos. Então, eu comecei a Certo. colocar as coisas lá e tal. E assim, aí eu fui vendo que as pessoas, a galera começou a Uma entrar, curtir. poupança, você ia deixar uma poupança com conhecimento de herança lá, como se você precisar. Exatamente, exatamente. Mas eu sabia que outras pessoas iam aproveitar. Mas o foco principal estava nos meus filhos, entendeu? Que eu falo assim, poxa, eu quero que no futuro meu filho, poxa, eu quero aprender a tocar bateria tal, e eu tivesse material, eu falando para ele, eu falo assim, não sei se, sei lá, meus netos, se eu vou estar vivo, de repente, pô, meu neto vai ver lá que é meu avô aqui explicando, deixa eu estudar aqui o que meu avô está ensinando, entendeu? Eu Então tenho eu netos, tinha. meus netos vêm em casa, deixam, mexendo no estúdio. É por causa disso. Então eu tinha muito essa questão. E foi assim que começou, Legal. entendeu? E a aceitação do seu canal é muito boa? Como é que é? O pessoal Não, gosta? não, o pessoal, assim, gosta, ele gosta, tem curtido. Lógico que, assim, o meu canal, eu já percebi que eu levei ele muito para a galera que está iniciando. Então, é um canal para iniciante. A galera que entra lá, tu vai ver exercício do início e tal. É uma galera que eu vi que estava curtindo as coisas e foi engajando, e aí a coisa ficou por ali. Eu falei assim, quando eu colocava coisa um pouco mais avançada, a galera não curtia muito, eu falei assim, beleza, então eu vou seguir nesse lado aqui. Então eu trabalho muito para a galera iniciante. Tá certo, tá certo. Porque às vezes a pessoa, assim, é que nem você falou, tem muita informação hoje, tem muita informação na internet, e os bateros, os músicos que estão agora, eles não estão sabendo filtrar o que deve estudar. Exatamente. Porque tudo tem, entendeu? Entendeu? Se você, eu dirijo já. Aí você entra numa autoescola, o instrutor fala, senta aí, cara, é assim, abre a porta do carro, vira a chave, abre o carro, você vai ensinar coisas, mas isso eu já sei, não. É assim que tem que ser. Não, tem um E é a caminho. base, é a base, é a base, é a estrutura, Se você entendeu? tiver uma base tem um videoaula que ele fala, de volta à base, sempre você tem que voltar à base. Sim, Seu pai foi um construtor, se ele fizesse uma casa com um bom alicerce, uma boa estrutura, a casa caía. E aí? exatamente. E Então, tudo se resolve lá na base. Se ela não estiver bem resolvida, cara, você vai achar que está tocando de uma forma mais avançada, só que aí quando você percebe o negócio está tudo sujo, você não consegue limpar o som, está tudo embolado, você não consegue nem uma coisa simples, equilibrar o som das peças, entendeu? Porque às vezes o cara não estudou isso na base, na levada mais simples. Vamos estudar equilíbrio de cada peça, vamos estudar sonoridade do instrumento, eu entendeu? perguntar para você, o que você acha, até eu ia perguntar, já puseram até perguntei, o que você acha do ensino da música, a aula online, que agora o pessoal, por causa da pandemia, o que você acha? Ela vai continuar depois da pandemia? O que você acha? Cara, eu acho que assim, que a pandemia, ela chegou para acelerar uma coisa que já era prevista, tá entendendo? De repente a gente tinha na nossa cabeça que essa realidade de aulas online ia vir daqui 10 anos. Depois eu faço. Exatamente, essa realidade ia vir daqui 10 anos. A gente agora descobriu que a pandemia trouxe essa realidade para hoje, entendeu? Então tá todo mundo precisando fazer isso.
E o que que acontece? As pessoas que achavam que, não, eu nunca vou fazer aula online, começam a fazer e falam assim, poxa, legal, estou fazendo, estou gostando. Então, acho que assim, daqui em diante, isso não vai parar mais. Isso não vai parar. Eu acho assim, a aula online assim, nunca vai substituir a aula presencial. Não, Sabe não disso? nunca. Sim. Tem aluno iniciante garoto, também tem aluno iniciante garoto. Porque assim, você tem que ensinar primeiro como é que é a baqueta, como é que se sente, como é que é o formato, você não entendeu? Como é que é a postura dele, como é que ele vai sentar, porque ele vai um aluno que está desenvolvendo o corpo, você tem que ver a postura dele para não ter problema de coluna, regulagem do instrumento. Então, assim, agora a pessoa está num nível lá bom, ele fala assim, eu queria fazer aula com o Adriano. Então, você vai mandar a aula seu online lá para Bahia, lá para Manaus, para todos os cantos do Brasil. Aí, essa aula for... Acho assim, agora você pegar um aluno assim, agora no caso da pandemia, você pode mandar para os seus alunos estudar. Mas eu acho que a aula presencial, nada, assim, e nem todo mundo também que tem uma bateria em casa. E aí? Não. Isso não vai ser todo mundo, não é para todo mundo. Ué. Quando eu falo assim, eu acho que a aula online ela não vai morrer. Ela não vai morrer, ela vai continuar. Só que a aula presencial, cara, o valor dela não tem como se comparar. Primeiro Então, você está... como que se preparar para entrar nesse mercado, aí, mercado da aula online. Então, você tem que se preparar, tem que ver se você tem um bom equipamento para você transmitir uma boa aula, qual é o meio de comunicação que você vai usar para transmitir. Isso aí que você tem que ver. Tem que estudar tudo isso aí. Cara, e aquele aluno que você vai vender essa aula, ele vai ter esse mercado, ele vai ter um bom computador, ele vai ter um bom equipamento para receber suas aulas. Isso aí. Essa questão de receber as aulas, Cláudio, eu acho que hoje é mais fácil. Que hoje qualquer celular que o cara tem uma boa qualidade de som, de vídeo. Entendeu? Só que aí o que acontece? Assim, com essa questão, na realidade, assim, eu tenho um curso online fora do canal já há 1 ano e meio, mais ou menos. Tá? Então, quando pintou essa coisa da pandemia, para mim não era novidade, porque eu falei assim, beleza, já faço isso, já tenho os alunos. E aí o que eu comecei a descobrir também? Que a maioria das pessoas que querem, que entram nisso, não são as pessoas que já tocam. São as pessoas que têm o sonho de tocar. Entendeu? Que o cara, ele realmente não tem a bateria que ele tem é uma bateria de estudo. Eu tenho um aluno que ele mandou um vídeo para mim ver como que estava acontecendo as coisas. Ele tinha um padzinho de borracha, um pad de estudo, numa cadeira, entendeu? E ele pegou um negocinho, colocou como um contratempo, ele tinha o pedal do bumbo, que ele colocou uma caixa e fez. Cara, e eu fiquei olhando aquilo e falei assim, caraca, isso não é possível, cara. Porque assim, a vontade que o cara tinha de aprender aquilo, o sonho que ele tinha de realizar aquilo, era uma coisa muito grande, que para ele não importava se era bateria ou não. Aí depois ele me mandou tocando um vídeo na igreja, na bateria mesmo, eu falei assim, caraca, como é que esse negócio funcionou? O cara não estuda nem com bateria, tá entendendo? E ele tocando tudo certinho, a levada tudo direitinho, fazendo as coisas, eu falei assim, caraca, olha só. Então eu tenho percebido também que essa questão do online tem atraído muito mais pessoas, que é o tipo assim da coisa que tem atraído as pessoas que ainda não sabem que teria essa possibilidade. É aquele cara que tem o sonho, que fica assim, pô, eu tenho esse sonho e não sabia como realizar, tá entendendo? E às vezes na cidade do cara ele não tem um professor, tá entendendo? Ou às vezes assim, por ser um sonho, às vezes uma aula presencial se torna um pouquinho mais caro. E porque se eu vou dar uma aula presencial, não tem como cobrar um valor que seria uma aula online. Não tem como. Mas aí, por exemplo, às vezes aquele valor que é um pouquinho mais em conta, o cara que tem aquele sonho fala assim, poxa, vou fazer isso, que está mais em conta, está cabendo no meu bolso. E aí o cara, às vezes, ele começa a ganhar amor por aquilo, entendeu? É diferente. Esse ensino online, ele é bem diferente do presencial. Mas o que eu tenho vivido nesses tempos é que, assim, ele funciona. Lógico que tudo tem a sua limitação. Assim, ele não é que nem o presencial. Não é que nem o presencial. Mas como eu falei no início para você,
Se eu tenho, aí vai depender muito do foco do aluno, aonde ele quer chegar. O aluno que ele quer ter um foco, que ele quer ser profissional, ele vai buscar um professor presencial, que ele quer estar ali. Mas aquele aluno que ele tem aquilo como um sonho, que ele às vezes ele fala assim, não, eu quero tocar o básico. Bacana, quero tocar o básico na igreja. Mas a gente sabe que você tocar o básico, você tem que tocar o básico bem feito. Okay? Você precisa tocar o básico bem feito, não é de qualquer jeito. Então, aquele aluno que às vezes ele quer aquele sonho, que quer tocar o básico, às vezes para ele é muito mais fácil ele chegar no online, tá entendendo? Do que ele ir atrás de um professor. Eu estudei muitas vezes na latinha, lá, porque também era de bambu, praticava, sonhava, via bateria, montava, criava as baterias no sofá da minha mãe, na lata, pegava os panela, montava no fundo do quintal, até pegar prática, entendeu? Sim. Pegar... Sim. E qual conselho que você dá para os garotos que estão começando agora, né? A gente está chegando no final. Qual a dica que você dá para eles? A dica que estão iniciando. Tá, calma aí, mas é para a galera que está querendo, porque a outra pergunta era para quem queria entrar mais ou menos nesse mercado. É para essa galera ou para quem está iniciando na bateria? Quem está iniciando para tocar na música mesmo, quem está iniciando na bateria. Eu quero ser baterista, o que eu devo fazer? O que eu devo me preparar para entrar no mercado musical, para ser músico? Tá, primeiro você tem que achar alguém para caminhar contigo. Se você quer ir rápido, e quer ir certo, você precisa caminhar. Tá entendendo? E quando eu falo rápido, mesmo com o professor, o rápido que eu digo não é de hoje para amanhã. Tá entendendo? Mas o rápido é que te dê uma direção. Porque eu entendo que o professor ele te dá uma direção. Se você seguir aquela direção, você vai no caminho certo e pronto. Agora, se você quer ir sozinho, você pode chegar lá? Pode. Mas você vai ficar dando voltas no deserto. Aí vai ser 40 anos no deserto, meu querido. Você sozinho lá. Entendeu? Então, a primeira coisa... É verdade. Assim, porque quando você pega um professor, o professor ele já passou por as dificuldades. Ele vai... Exatamente. Para você. Ele não vai deixar você... vai para aqui que você vai dar certo. Exatamente. O professor está cortando. Não sei o que. Não é cortando. Ele está ensinando de você. Exatamente. Fala assim, vai por aqui que eu já passei por aqui, meu filho. Não precisa ir para lá, não. Vai aqui que é certo. Então, a primeira coisa é essa. Você precisa ter um professor para te acompanhar. Acho que a segunda coisa, você precisa ter foco. Você precisa focar no que você quer. Você tem que... Se você quer isso, você tem que direcionar o seu foco para isso, tá? Para fazer o melhor. Você vai precisar fazer o melhor para você. E outra coisa muito importante, você vai ter foco, mas você vai fazer as coisas sem olhar para frente. Porque a pior coisa é quando você começa a estudar querendo olhar lá para o futuro. E aí você deixa de aproveitar o presente, o momento ali. Tá entendendo? Você fica focado, eu quero tocar que nem fulano. E aí, às vezes, a coisa que o seu professor passou, que é uma coisa mais simples, mais fundamental, você deixa de estudar, porque você está vendo o carinha lá já fazendo uma cestina ou fazendo... E aí você perdeu aquilo, você está olhando para o futuro. Então você estuda sem olhar para frente, tá? Porque quando você menos perceber, cara, você vai estar lá. Quando você olhar para trás, você vai falar assim, nossa, eu caminhei por tanta coisa, tá entendendo? Mas foi fácil a jornada, porque eu não estava olhando lá para frente, não estava olhando lá, poxa, quão longe que aquele negócio está. Estou olhando aqui, eu estou aqui presente, vou curtir. Adorar. Eu queria que você agora deixasse seus agradecimentos a todas as pessoas que participaram da live. Se tiver alguma empresa que patrocina, que dá apoio, não sei o que. Beleza, quero agradecer primeiro a você, Cláudio, pelo convite. Que isso, cara. Essa aí, entendeu? Eu fui indicado para falar com você. Muito bom, cara. Você é um cara com cabeça, você é focado no que é, e a didática sua aí, muito bom. Excelente profissional. Excelente profissional. Eu assim, essas lives que eu tô fazendo, e com você, cara, eu aprendi muita coisa, assim, porque, assim, você tem uma visão muito boa de música. Você tem uma visão bem clara do que é. Entendeu? Legal. Valeu, obrigado. Quero agradecer, assim, a galera também que está assistindo, né? Porque sem essa galera não somos nada. Essa galera que nos motiva, que nos dá energia, né? E primeiro de tudo, agradecer a Deus, porque se a gente está aqui é pela graça de Deus. Amém. É isso aí. Tá bom. Você tem alguma empresa que você usa algum equipamento ou não? Não. Tá bom, cara.
Por Tô enquanto sozinho, não sozinho, temos não. ninguém. É, Pode aí ser. meu foco ainda não tá aí, não. Tem outros focos. Mas, olha, muito obrigado. O seu canal aí, eu estou vendo aí, o seu canal vai bombar e continua nessa meta que você falou, continua ensinando, tá? Tenta você ensinar uma coisa avançada, mas se você não mostrar a origem daquela coisa avançada, isso é legal. Porque às vezes a pessoa não vai procurar, mas eu não vou entrar naquele canal lá, porque tem muita coisa, muito rápido, eu não vou aprender. Então, assim, Exatamente. você, coisa por coisa, sabe? Degrau por degrau, que nem você falou. Porque, às vezes você tá, eu penso assim, você está num trem, eu quero chegar no final, onde eu vou chegar, não, aproveita a paisagem para você chegar. Exatamente. Aí você vai chegar, você vai, nossa, acabou já? Mas você aproveitou a paisagem, agora não, você querer rápido. Já era. É isso Olha, aí. muito obrigado pela sua atenção, sabe assim, foi muito bom, sabe, o conhecimento, a gente está troca de informação, a troca sabe, de conhecimento, a sua didática, a minha didática, assim, eu acho que todo mundo aqui tomou, cara, certo? Gostei de te conhecer, não te conhecia, fui indicado a um amigo e parabéns, porque esse seu trabalho é muito bom, as pessoas falaram, não, pode falar com ele, e para mim foi muito bom, sabe, assim, tá de parabéns, continua assim, Legal, legal. gostei do seu trabalho, gostei da sua pessoa. Excelente profissional, cara. Isso aí. Sabe, Valeu, brigadão. primeira coisa que eu gostei de você, humildade. Você é um cara humilde e simples. Eu sou o cara. Isso aí, pra mim, cara. Aí o cara, então eu já não quero. Entendeu? Não, isso O daí. cara é Deus. O cara que é de top de todos é Deus. É isso aí. Só ele. É isso aí. Toda Só honra e ele. glória. Forte abraço. Muito obrigado pelo seu Forte tempo. abraço para você também. Sucesso aí, irmãozão. Valeu, brigadão. Sucesso aí. Um abraço.